Outubro Rosa e eu estou aqui com muita alegria com a psicóloga Vanessa Bentes para falar sobre câncer de mama. Vanessa, e nessa questão de autoestima, como é que você trabalha essa parte para aumentar, elevar a autoestima dessas mulheres passando por esse momento tão complicado dessa enfermidade que é o câncer? Bom, essa pergunta é muito bem feita, né? Porque ela é interessante porque muitas vezes na questão do câncer, no contexto do câncer, da doença, as pessoas elas se preocupam muito com a questão da autoestima em primeiro lugar. Mas no contexto clínico, enquanto psicóloga, o que a gente vai se preocupar em primeiro lugar é a questão da escuta. Porque eu sempre digo assim, o paciente quando ele fala, ele verbaliza, Sim. ele consegue se ouvir melhor. Quando nós nos ouvimos melhor, nós conseguimos nos compreender melhor. Então a mudança acontece, tá? Então na clínica a primeira questão é a escuta. É claro que nós não vamos descartar essa questão dessa beleza externa, né? Mas a gente se preocupa realmente na questão primeiramente dessa beleza interna, que são as demandas do paciente, os cuidados que ele precisa ter emocional, essas mazelas que ele traz consigo, essas questões do medo, essas questões da perca, essa questão até que a gente fala muito da despersonalização, porque o paciente ele se olha de uma forma muito diferente, né? E há uma preocupação muito grande em relação a essa questão do câncer. É óbvio também que a gente precisa pensar, Márcia, nessa questão da beleza também, porque isso ajuda muito. Como mulher não gosta de se sentir bonita, amada, desejada, uma vez que o nosso cabelo, a gente sempre fala que é a nossa maior identidade feminina, a gente precisa se preocupar com isso também com a paciente oncológica, né? Oncológica, para quem não sabe, é paciente com câncer. Então, a questão de se maquiar, a questão de vestir uma roupa diferente, uma questão de ser elogiada beleza, é extremamente importante, né? Mas no contexto hospitalar, realmente, a questão da escuta, eu ouvir as demandas da minha paciente, para que então eu consiga trabalhar os medos, as frustrações e essa angústia, esse processo vivido, ele é fundamental. Sim, e você indica sempre o que? A maquiagem, uma boa roupa, que você fala sobre isso? Sim, muitas pacientes elas se preocupam com isso, né? Porque Sim. quando você vê, tem aquela parte da química que a pessoa vai passar a mão no cabelo e começa a cair, e vê os pelos caindo, a sobrancelha. É uma coisa muito difícil, né? Emocionalmente dizendo, é muito difícil. Isso acarreta outras coisas, né? Acarreta o desinteresse, a mulher ter medo de não ser amada mais pelo marido, a mulher ter medo de não ser mais desejada. Aceitada, né? na sociedade. Sim, também, exatamente, porque a gente é visto diferente, né? É uma Exato. coisa muito diferente. Então essas questões emocionais e as questões físicas, elas são importantíssimas nesse processo do adoecimento do câncer. E a família, assim, a importância da família passar também por esse processo terapêutico junto com você, psicóloga, né, para poder ajudar dentro de casa essa pessoa que está enferma. Sim, é de total importância, né? Porque muitas vezes a família ela não conhece o que é o câncer. Sim. Né? As pessoas elas sabem que existe a doença, mas elas não compreendem o que é o câncer. Então a família saber se adaptar ao novo meio que vive em relação àquela pessoa que ela ama, a pessoa saber entrar de repente numa internet, procurar saber sobre o assunto é de total importância, porque se eu reconheço o que acontece com aquela pessoa que eu amo, eu consigo ajudar muito melhor. Sim. E a família nesses casos ela tem um ponto principal que ajuda e a compreensão. Compreensão também saber ouvir, porque as demandas são muitas, né? A pessoa, por exemplo, você pega uma pessoa que ela é casada, a vida sexual ela vai mudar, Sim. né? É importante a gente falar sobre isso. Até o paladar da comida muda, porque a pessoa que está nesse processo da quimio e rádio, ela não sente mais o sabor, não sente, né? Então, assim, são muitas coisas que mexem com esse emocional. E se a família não estiver preparada e não souber do que se trata, fica muito difícil de orientar e ajudar esse paciente, né? E é importante a família passar pelo atendimento psicológico também, porque eu acho que a família também adoece, né, se não tiver uma ajuda. Sim, isso é uma pergunta também muito importante, tá? Eu lembro que na época da faculdade a gente tem aquele famoso TCC, né? Que acaba com a gente, tira as nossas noites de sono. E eu lembro que na época nós fizemos um trabalho que chamava Percepção dos Cuidadores Profissionais e Familiares em relação aos portadores de Alzheimer. Então no trabalho, Márcia, eu falava tudo em relação ao Alzheimer, mas o meu foco era justamente o cuidador profissional
e o familiar. Por quê? A gente tem aquela ideia muito errônea de que só quem precisa ser cuidado é o paciente. Isso Sim. não é uma verdade. O familiar precisa tanto quanto o paciente. Ele precisa ter essa estrutura, porque ele vê a mulher adoecer, ele tem as demandas dele, ele tem que às vezes deixar de sair com os amigos, perde finais de semana. Eu não estou falando de bagunça, eu estou falando da nossa vida ativa. Há um recolhimento desse familiar para cuidar desse paciente, né? Então vamos pegar um caso, por exemplo, de uma paciente que está num câncer terminal. E eu não falo só em questão do câncer de mama, tem vários outros cânceres. Você imagina um pai de família que tem filhos pequenos, que está perdendo a sua mulher com câncer. Imagina o que ele não tem que elaborar dentro dele. A mente dele também, exatamente, né? Fica bem o complicado. luto antecipado. Então tudo isso precisa ser muito bem trabalhado para que esse familiar possa se fortalecer, para que ele possa crescer junto com essa paciente e que também assim, a gente às vezes se engana, né? Porque às vezes o familiar, ele sofre muito mais, para ele é muito mais penoso do que para o próprio paciente. Então as demandas da família, às vezes elas são muito maiores do que o próprio paciente. Exatamente. Então assim, o sofrimento do familiar muitas vezes é muito maior. Então precisa desse acompanhamento para que ele também consiga se fortalecer e consiga dar esse processo de ajuda. Então isso é fundamental, tanto paciente quanto familiar, seja cuidador profissional como cuidador familiar, precisa estar neste contexto. E uma outra coisa que é importante a gente ressaltar também, que não é só o familiar, mas o cuidador profissional, quer seja a nutricionista, quer seja o médico inserido dentro do contexto hospitalar, precisa também receber essa ajuda, porque está o tempo todo cuidando. Então é cansativo. E se a gente não se cuidar enquanto profissional, a gente também adoece. Afinal, nós somos também seres humanos e temos também as nossas demandas. Exato, porque eu trabalho como conselheira, você Sim, sabe, com certeza. e a gente acaba pegando algumas cargas, né? Se torna pesado. Se torna muito pesado. E acho lindo o seu trabalho, né, de psicóloga. Admiro muito esse trabalho, que é um trabalho de autoajuda, ajudar as pessoas. Vanessa, e o atendimento psicológico, ele também é pós-tratamento, né? E dentro do contexto clínico hospitalar, como funciona? Tá, essas são duas boas perguntas, porque assim, vou responder a primeira então, tá? Primeira questão é a questão da demanda do paciente. Se vai ter um atendimento pós-recuperação do paciente, isso vai vir das demandas do próprio paciente, tá? Porque cada paciente tem a sua individualidade. Então tem paciente que vai passar por esse processo muito tranquilamente, Márcia, e tem alguns pacientes que vão passar com uma dor emocional muito mais intensa. Então tem paciente nesse contexto que quando ele está no tratamento, durante o tratamento, ele usa muito da sua energia psíquica, ele usa muito das suas demandas, ele se faz muito forte. Mas quando está curado, ele vê o quanto ele estava fragilizado, né? E essa segunda questão que você me pergunta é uma questão importante, porque na realidade a gente tem também dentro do hospital, dentro do contexto hospitalar e não mais na clínica, tá? A questão do psicólogo. Então lá é feita a psicoterapia breve, que são essas psicoterapias breves. A pessoa marca um horário com o paciente, né? Ele vai até o leito do paciente se necessário, então ele faz essa psicoterapia breve que dura em torno aí de uns 20 a 30 minutos, que também é muito eficaz, tá? A gente não pode esquecer que não é só dentro do contexto clínico que isso funciona. Os psicólogos que estão dentro do contexto hospitalar são psicólogos também muito bem preparados. Então, o paciente que não tem uma condição física, orgânica, de ir até o consultório, eles acabam ficando no hospital e esse atendimento acontece e acontece de uma forma muito bem feita. E como psicóloga, assim, qual que é a sua real função, né, dentro dessa situação? Eu fico imaginando você como pessoa, que eu te conheço, se você sofre com toda a situação, se você passa esse sofrimento pro seu paciente, como que é essa relação de vocês? É uma relação um pouco difícil, no sentido de que a gente tem que desmistificar, achar que o psicólogo é dono de todas as verdades, achar que nós não temos as nossas dores, as nossas mazelas. Nós temos porque nós somos seres humanos. A diferença é que nós estudamos de 6 a 5 a 7 anos, né, e sempre nos aprimoramos, para que quando a gente estiver em frente ao nosso paciente, a gente consiga dar o nosso melhor. Eu sempre costumo falar, Márcia, que o paciente sentar numa poltrona e contar das suas mazelas é um ato de coragem. Mas nós, enquanto profissionais, sentar para nós ouvirmos é um ato de amor. Porque a gente precisa deixar aquilo que é nosso,
deixar nossa subjetividade, deixar os nossos problemas em casa, E me para conta, estar ouvindo o nosso paciente. assim, já teve situação que você chorou? Há pouco tempo atrás mesmo, eu tive um caso de uma paciente que esteve no consultório e ela contando as dificuldades desse processo, eu chorei, umas lágrimas escorreram. É claro que a gente não fica naquele processo de choro intenso, a gente, né? Sim. Eu pedi desculpa, eu falei assim, olha, me desculpa, mas o seu caso é um caso que me comoveu, enxuguei as lágrimas, uma coisa, né? Mas isso mostra o quanto nós também somos fragilizados, o quanto nós, como pessoas da área da saúde, nós precisamos também ser cuidados. Por isso que eu indico aos psicólogos também que procurem terapia quando necessário, tá? Bacana, né? Que procurem ajuda, que se abram com outras pessoas, não, claro, em questão dos casos dos seus pacientes, porque há um sigilo, isso é uma coisa que você tem que guardar com o seu paciente. Sim. Mas nós temos as nossas demandas também. É importante que o profissional se cuide, né? E é o que eu sempre falo. Jung, ele tem uma frase, só pra gente finalizar, que ele diz assim: conheça todas as teorias e domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma, seja apenas outra alma humana. E eu acho que é isso. Quando a gente se torna um ser humano frente ao outro, enquanto a gente conseguir ter essa capacitação, essa sensibilidade de chegar um outro como um ser que tem a sua subjetividade, que tem as suas demandas, que tem que ter a sua vida, isso tem que ser respeitado, eu acho que isso faz toda e qualquer diferença. Sim, eu amei essa frase que você falou. E isso também não é só para psicólogo, né? Para a vida, é para as pessoas. Isso é para a vida. Não, é para a vida inteira. Vocês gostaram do vídeo, gente? Então siga a Vanessa nas redes sociais, né, Vanessa? Sim. Ela responde, eu acho que responde. Com certeza. Responde, meus seguidores. Pode deixar. Minhas lindezas, por favor, hein? E em novembro nós vamos falar sobre o Novembro Azul. Então convida aí os seus maridos para estar com a gente em novembro, que é uma grande novidade, né? Falar para homens. Legal, né, gente? Inscreva aqui, compartilhe esse vídeo com suas amigas, né? Que querem se cuidar e que devem se cuidar também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo da Márcia Santos pra vocês.